Hoje a irmã Josefa vai fazer esse vídeo. Tenho primeiramente a companhia do nosso Deus poderoso, né? Companhia do nosso Deus, porque Ele está aqui e Ele está aí ao mesmo tempo, para a glória de Deus. Mas também hoje eu estou também acompanhado por dois mascotes, que eles são de estimação, e eles vivem sempre comigo. E hoje eles acordaram cedo. Como hoje está cedo, eles estão aqui já, 1h10. E eles ficam sempre aqui no meu ombro. Então, hoje, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, e todos digam amém. Irmã Josefa hoje vai trazer uma palavra que está aqui no livro de Salmo. Aqui no livro de Salmo, o tema o título dessa palavra é Hino de Louvor e Gratidão a Deus. Diga a gratidão a Deus. Hino de louvor e a gratidão a Deus. Salmo, cântico para o sábado. Amém? Então, esse louvor, essa palavra de hoje, está aqui no livro de Salmo 92. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2, para você entender o que Deus quer falar comigo e com vocês. Amém? Com cada um de nós, quando nós somos fiel para com Deus. Amém? Então, diz assim: bem bom é o louvor, é louvar ao Senhor e cantar louvor ao teu nome santíssimo. Papai querido, papai amado, te peço agora nesse momento que o Senhor se faça presente aqui, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha colocar as palavras em minha boca, que não seja eu falar, pregar a tua palavra, mas seja o Senhor dirigindo a mim, agora, em nome de Jesus. Papai querido, papai amado, derrama do teu santo poder aqui agora, aonde chegar esta palavra, que entre a transformação, que entre a cura, que entre o amor, em nome de Jesus. A paz nesse lar, aonde for esta palavra, que o amor do Senhor, Deus Todo-Poderoso, entre neste lar, em nome de Jesus. Amém? Então diz assim, meus amados: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome santíssimo. Esse é o verso 1. Aí, vou para o verso 2. Aí ele diz, o verso 2 não, o verso 12, perdoa. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Amém? Deus está falando aqui para mim, para você, para todos, que bom é nós louvar Ele.
Entendeu? Ele está dando um recado aqui, né? Deus está dando um recado para cada um de nós. Ó, bom é louvar ao Senhor e cantar louvor ao teu nome santíssimo. Então, Deus, ele é poderoso, ele é glorioso, ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Ele merece toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda adoração, é o nosso Deus poderoso que merece. E ele, quando ele diz no verso 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, ele está dizendo para mim, para você, que se eu e você for justo, for fiel, for comportado, for uma pessoa que você respeita, entendeu? O próximo. Porque o nosso Deus, ele está dizendo que, para mim e para você, que nós tem que ser justos. Mas, irmã Josefa, o que você quer dizer o limbano? Limbano é quando ele está dizendo que é uma árvore que cresce, uma árvore que ela não tem fim. Você olha para ela, você não vê o fim dela. Então, isso aí é a bênção do justo, né? Isso é uma palmeira que você olha para ela assim, você não vê o fim dela. Porque ele está dizendo, o justo florescerá. Entendeu? O justo florescerá. Ele já está dizendo, você é justo, você é próximo, você é abençoado em tudo que você vai fazer. No seu lar, na sua casa, na sua família, tudo que você vai fazer, você prospera, porque você é justo. Você canta louvor a Deus. Você tem temor por Deus. O melhor você dá para Deus, que é o louvor, que é a adoração, que é você se esforçar, meu irmão, minha irmã. Você tem um dom de louvar? Louve. Você tem um dom de você pregar? Pregue. Agora, pregue a palavra de Deus como está falando. Peça discernimento a Deus. Peça a Ele para usar você, mas não para você imitar ao homem, imitar seu A, seu B. Não, você vai falar com Deus primeiro para que Deus venha colocar a palavra certa em sua boca. Que não seja você falando, que seja o Deus Todo-Poderoso para colocar em sua mente o que você vai falar. Para que você não vá falar algo que não está aqui na palavra. Amém? Porque ele diz aqui no verso 1, bom é louvar o Senhor e cantar louvor ao teu nome santíssimo. Ele já está dizendo que se eu cantar para Deus, se eu louvar a Deus, eu sou feliz. Deus vai ficar maravilhado, porque eu estou dando as premissas para Deus, eu estou acordando e estou louvando, glorificando esse Deus poderoso, para que Ele venha se ficar maravilhado ali com a minha adoração, com o louvor que Deus me deu. Ainda tem mais, Deus ele me deu, não foi eu que, que eu vou louvar hoje? Mas não tenho. É ele que coloca aqui, ó, na cabecinha da irmã José. Ele, a palavra, o louvor, tudo Deus coloca na minha mente. Na minha mente. Porque na minha mente tem que estar só Deus Todo-Poderoso, o louvor e a adoração a Ele. Amém? E quando ele fala no verso 12, que diz, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Quer dizer, uma árvore
várias árvores que tem, muitas árvores, ali tudo florido, tudo verdinho. Você já parou para pensar, meu irmão, quando você tem uma planta em casa? Você já observou que quando você tem uma plantinha em casa que você começa a cuidar dela, ela fica diferente de outra planta? Você coloca duas plantas. Você pega duas plantinhas. Você coloca uma num vasinho, coloca outra em outro vasinho. Aí você coloca, todo dia você coloca a água nenhuma e a outra você não coloca água. Você faça uma observação. Com 3 dias, o máximo 3 dias, você colocou água ali naquela planta, uma vai estar bem florida, bem fluida, bem linda. A outra vai estar tão tristinha, tão murchinha, entendeu? Aí você olha assim, diz assim, mas essa planta aqui tá tão linda, toda cheia de vida. Essa daqui tá tão feinha, tá tão murchinha, tá assim, o olhinho dela chega a estar assim. Sabe por quê, meu irmão? Porque ela está faltando o alimento. O alimento, qual é o alimento dela? A água. Qual é a planta? Eu comparo, sempre eu comparo a planta, que é a criação de Deus, foi Deus que tudo criou, a planta, né? Quando ele disse, haja luz, haja água, haja as plantas, que tudo foi Deus que criou, eu comparo a planta, uma planta, com um ser humano hoje, uma pessoa hoje, quando eu vou evangelizar ela, que ela está sem água. Qual é a água, irmã José? A palavra do Espírito Santo, que ela não está tendo. Ela não tem a palavra. Ela não tem o alimento. Ela não está lendo a Bíblia. Ela não está orando. Ela não está se alimentando. Ela está triste, ela está abatida, ela está cansada, ela está estressada. Então, a planta que ela é regada todos os dias, ela cresce, como uma palmeira na beira de uma fonte. Agora, aquela pessoa que ela não tem a palavra de Deus, que ela não está com a palavra, é aquela planta que não leva água, é aquela planta que está lá desprezada. Mas ela está desprezada porque ou alguém não cuida, ou ela mesma fazendo a comparação de uma pessoa, de uma alma, de um ser humano, é aquela pessoa que ou ela perdeu o primeiro amor, né, em Deus, ela perdeu o primeiro amor, ou ela não tem força nenhuma mais. Ela perdeu o primeiro amor. Ela não tem força de pegar a palavra de Deus assim e dizer, todo dia eu vou regar, todo dia eu vou me alimentar, que é com a palavra de Deus, é você lendo a palavra de Deus. Então, você vai ficar uma pessoa cada dia mais firme, forte na palavra. Cada dia você vai ter uma palavra para você dar ao seu próximo, aquela plantinha que está lá sequinha, entendeu? Que não leva água, porque ela perdeu, ela cansou, ela ouviu uma palavra negativa, ela não teve o alimento, ninguém cuidou dela. É aquela plantinha que está lá toda tristinha. O que é que você vai fazer? Como uma serva do Senhor Deus Todo-Poderoso. O que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou alimentar ela. Eu vou chegar na casa dela e vou cuidar dela. Eu vou alimentar ela, eu vou começar a regar, eu vou começar a colocar os pinguinhos da água, porque não precisa muito não. Se você for uma vez na casa de um irmão que ele está lá abatido, caidinho, ele
ele vai se levantar. Ele vai ter o alimento que ele está necessário ter, que é a palavra de Deus. Assim é uma planta. Eu comparo uma planta com uma pessoa, uma vida, que é vida. Se você não colocar água na planta, ela morre. Ela não tem como ela crescer, sobreviver, porque ela está ali, faltando o alimento que é a água. Então, essa palavra aqui, que Deus nos deu hoje, aqui no Salmo 92, e o verso 1 e o 12, leia, meu irmão, leia a palavra de Deus para você cada dia se fortalecer. Você, todos os dias, você tem que ler a palavra de Deus, todos os dias, toda hora, todo instante. Mas, irmã, eu vou viver direto com a Bíblia na mão? Não, não é isso que a irmã Josefa quer dizer, não. Tá entendendo? Inteligente, não é? Você entendeu? Não, é você ler todos os dias, pelo menos todos os dias, entendeu? Lê todos os dias, você lê a palavra do Senhor, para que você venha se alimentar. Porque eu e você precisamos dessa água, desse alimento, dessa comida, que é a palavra de Deus que vem de lá do alto, que Deus fala conosco, entendeu? Eu já ouvi até um pregador falando que nós somos o templo do Espírito Santo, não é? Não é assim? Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós não precisamos ler a palavra de Deus, porque a gente lê e não entende, e aí o que a gente se alimenta, e o que a gente cresce, o que a gente entende e conhece a Deus, é uma intimidade com Deus, sim. Mas se você não lê a palavra, como Deus vai falar com você? Fala para mim. Se você não lê, porque a palavra de Deus está falando que se eu ler, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou lendo a palavra de Deus, Deus está falando comigo. Amém? Quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Então, eu tenho que ler a palavra de Deus ou não? Agora, por quê? Tem pessoas que pregam a palavra de Deus e vai dizer, não, se você dá estudo, faz isso e aquilo, mas você tem que ter a intimidade com Deus, você só cresce na presença de Deus se você tiver uma intimidade, sim. Não é dando estudo, é fazendo isso, fazendo aquilo. Mas se eu não ler a palavra de Deus, meu irmão, como é que Deus vai falar comigo se eu não ler? Eu vou ser essa planta que eu vou esmorecer. Eu vou ser essa planta que eu não coloco água. Eu vou ser este carro que não anda sem o combustível. Entendeu? Um carro não anda sem o combustível. O carro não anda se você não colocar uma gasolina. Anda. Uma ferramenta, se você pegar uma ferramenta, vamos dar um exemplo de uma foice, né? Que você entende mais, né? Uma foice de cortar o pau, né? Se você não tiver com ela, sempre trabalhando com ela vai se enferrujar lá. Não é verdade? Assim, trazendo para a gente ter uma intimidade com Deus, nós ler a palavra dele para que ele venha nos fortalecer e falar conosco. Entendeu? Meu irmão, minha irmã, a gente tem que ler a palavra sim. Nós temos que ler a palavra de Deus para nós se alimentar
da palavra. Nós se alimenta da palavra de Deus. Não é só dizendo assim, se você está orando, você tiver aquela intimidade, você já tá bom? Não. Conhece a Deus? Conhece. Porque tem pessoas que conhecem a Deus só de ouvir falar. Tem outras que conhecem a Deus porque fez na vida. Fez na minha vida, fez na sua, né? Aí fez um milagre. Mas eu não posso deixar de ler a palavra dele. Eu não posso deixar de ler a palavra. Eu não devo deixar essa palavra lá aberta. É assim, ó. Não. Ela está aberta lá, mas ela não fala. Ela só vai falar comigo se eu estiver lendo ela. Aí Deus vai falar comigo. Mas ela lá no canto, ela continua fechada. Ela continua assim, ó, fechada. Ela não vai falar. Então, meu irmão, minha irmã, pega essa palavra, pega a tua Bíblia, vamos ler mais, vamos dar crédito à palavra de Deus, vamos ouvir mais Deus falando conosco aqui, ó. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ler, porque quando você está lendo ela, Deus está falando comigo. Quando eu estou lendo aqui, Deus está falando, ó. Tá sussurrando aqui no meu ouvido aqui, ó. Olha, filha, é assim, ó. Você tá aqui, ó. Aqui ele diz assim, ó. Salmo, o cântico para o sábado. Olha, tá falando do sábado, né? Aí, o sábado, né? Deus, quando ele fez haja luz, haja, né? Com os 7 dias, Deus descansou. Ele fez os 6 dias, nos 7 ele descansou, que fala que o sábado é santo, que o sábado é o sábado do Senhor, né? Mas tem pessoa que não dá crédito ao sábado. Isso aí é outra pregação que a irmã José vai trazer um dia, tá? É um vídeo que a irmã José vai trazer quando Deus permitir ela trazer essa palavra. Uma palavra a respeito do sábado. Entendeu? Por quê? O sábado é um dia que ele é tão abençoado, tão consagrado para você fazer uma visita a um irmão que está sofrendo, que está lá abatido, né? Ele está lá, aquela plantinha murchinha, você chega lá no dia de sábado, que foi o dia que o nosso Deus poderoso enviou o seu Filho amado para ele fazer o ID dele, né? Aí nós pegamos nossa palavra de Deus e diz, Senhor, vai na minha frente que eu vou hoje fazer uma visita. Nesse dia de sábado tão lindo que é hoje, né? Vamos dizer assim que foi. Ontem foi sábado, hoje é domingo. E aí você vai. Quando você chega lá, encontra aquela plantinha abatida. E você chega com alimento. Deus, ele vai ficar tão maravilhado por 2, 3 coisas boas que você está fazendo naquele dia de sábado. Está indo naquele sábado fazer o bem, né? Você está levantando aquela plantinha que é aquela pessoa que está sem a palavra, né? E você está se alimentando. Você está se alimentando porque acontece comigo quando eu saio da minha casa para fazer uma visita para as pessoas, eu chego renovada na minha casa. Chego renovada. Deus me renova, mas me renova de um jeito que eu queria ficar o dia todo, a noite toda, falando da palavra do Senhor aos necessitados,
aonde Deus me coloca. Amém? Você entendeu mais ou menos um pouquinho da palavra de Deus hoje, que Deus nos deu para trazer nesse dia? Amém? Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dado a ti, Senhor. Graças a Deus, meu Pai, pela tua palavra que o Senhor me deu hoje. Graças a Deus, meu Deus, pela palavra que o Senhor me deu hoje para trazer para mim e para todos que vai ouvir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, então, e hoje nos perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nosso devedor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, fique com todos. E todos digam amém. Que Deus venha abençoar, venha dar um começo de semana muito abençoado. Amém? Que essa semana venha ser uma semana de bênção, de vitória para mim, para minha casa, para minha família, para os meus filhos, meus netos, para a sua casa, sua família, seus netos, toda a sua casa. Que Deus venha dar uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Amém? Faça o ID do Senhor. Envie esse vídeo para onde você sentir vontade na sua mente. Ajude a irmã Josefa, irmão Maurício, a evangelizar a palavra de Deus. Amém? Para que Deus venha nos abençoar, a gente levando esta água para alimentar esta planta que está caída, que é uma alma, uma vida, e uma vida não tem preço para Deus. Viu? Uma vida, uma pessoa para Deus é tão valioso, uma vida. Você nem imagina, meu irmão, minha irmã.